Agora são 8h28 e vamos fazer contato com a cientista política e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Rosemary, ontem a gente teve o PDT na figura do ex-candidato a presidente Ciro Gomes e também do seu presidente Carlos Lupe entrando com um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Já é o 24º pedido que está ali à espera de análise na Câmara dos Deputados. Na terça-feira nós tivemos também o PT aí declarando que as suas bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado, vão entrar com tudo, também na ordem do dia aí do impeachment no fora Bolsonaro. Quer dizer, são reações aí que a gente teve, em especial depois do episódio de domingo, em que o presidente acabou indo a uma manifestação que pedia, entre outros pontos, a intervenção militar, AI-5. Você acha que essa questão aí da viabilidade do impeachment de Jair Bolsonaro, ela mudou muito da semana passada para essa? Olha, acho que primeiro mudou à medida que o presidente intensificou a sua postura contra as instituições, uma postura antidemocrática, quando ele participa daquele ato cujas principais bandeiras eram o pedido da intervenção militar, a volta do AI-5, lembrando aos ouvintes, o AI-5 foi o ato institucional que fechou totalmente o regime militar em 1968, na época do golpe, e onde a caça de direitos foi muito ampliada, e também o fechamento do STF, ou seja, o que o presidente vai e endossa uma manifestação que é contrária a duas das instituições que são pilares da democracia, né? Então, se nós pensarmos a Câmara dos Deputados, né, o Senado, o STF, então, quer dizer assim, ele governaria de uma forma autocrática. Então, acho que é nesse contexto que alguns que ainda alguns partidos, alguns movimentos que ainda duvidavam, né, dessa bandeira do impeachment vão dizer não, isso já é o limite, não podemos tolerar esse tipo de manifestação do dirigente principal do país, né? Acho acertada, gostaria até de dizer que, claro, nós sabemos que as condições para o impeachment elas precisam ser construídas e também acho que é importante sabermos que mesmo o presidente dizendo que é a nova política, que ele não negocia, ele, com medo do impeachment, já está negociando cargos para setores do chamado centro, centro-direita, né? E que talvez até Roberto Jefferson, que foi condenado no mensalão, seja um ministro do Trabalho, um ministério a ser recriado. Então, ele está tentando, né, por mais que ele vá no ato dizer não negociamos nada, isso não é verdadeiro. Nos bastidores, ele tem feito reunião com os partidos de centro, já fez com o MDB, já fez com o PTB, para garantir uma base que apoie. Então, o que cabe aos partidos contrários ao presidente? Intensificar o debate, né, do impeachment. Nós já temos uns 100 números de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente nesses meses de mandato, vamos dizer assim, 1 ano e meio praticamente, e então há uma base, né, para isso. O que precisa? Precisa de um apoio social, e nós sabemos que o presidente está com um apoio forte ainda 1/3 do eleitorado, né, 1/3 do país o apoia, mesmo que ele venha perdendo, né, nesses últimos tempos. Eu tenho percebido uma movimentação pelos monitoramentos das redes sociais
que ele perde em alguns setores, mas acaba ganhando em outros. Então, aquela coisa, né, um jogo de soma zero. Então, ele tem se mantido, e eu acho que o que nós precisamos pensar é se ele amplia ainda mais esse 1/3 de apoio, segundo todos esses monitoramentos. Eu acho que nós vamos ficar numa situação muito complexa politicamente, porque ele joga, né, e aposta em uma postura antidemocrática, e nós não podemos deixar a população frente a esse tipo de situação. É muito delicado, é muito grave o que nós estamos vivendo, e isso que eu nem falei, que é um contexto de uma pandemia que tem dizimado populações no mundo inteiro. Então, quer dizer assim, uma irresponsabilidade política, uma irresponsabilidade social, quer dizer, o governo está apostando nas mortes. E isso é uma coisa dramática, e nós sabemos que as classes populares, que têm menos condições de se proteger em uma época, né, de pandemia como essa, extremamente contagiosa, elas são as que serão, as que já estão sendo a mais afetada, né, a parte da população mais prejudicada por esse tipo de condução da crise de saúde que nós temos. E quando você fala, né, Rosemary, que existe aí uma erosão na base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas também existe uma troca, né? A gente vê aí na pesquisa Datafolha, a última que foi divulgada, vendo, por exemplo, ali que a percepção de melhora entre os assalariados sem registro, né? Que eles avaliam melhor as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus do que no último levantamento. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro consegue capitalizar a questão do auxílio emergencial para si, sendo que a gente sabe que a proposta inicial do governo era de R$ 200, mas existe toda uma máquina de informação e desinformação trabalhando aí a favor do governo, em especial a gente sabe no WhatsApp. Então isso é um fator também que é preciso ser levado em conta, Rosemary. Sem dúvida alguma, esse é um fator preponderante, porque, como você bem lembrou, né, esse auxílio emergencial, ele era um auxílio que inicialmente o ministro Guedes propôs que fosse R$ 200, dizendo que era o suficiente para cesta básica. Eu até dei uma entrevista à época e disse, olha, eu quero saber onde esse ministro faz compras, porque com R$ 200 não se faz uma cesta básica, e pensando que nessa cesta básica não entra produtos muitas vezes de necessidade de consumo, legumes, frutas, carnes, para essa população. Então, algumas pesquisas já vêm entrevistando as pessoas e falam, olha, esses R$ 600, ele é absolutamente insuficiente para suprir as necessidades básicas de uma família. Mas, claro, né, o que o presidente faz? Ele diz que é uma medida que foi aprovada por ele, na verdade ele aprova, mas ele aprova porque houve uma pressão muito forte dos setores de oposição pedindo a ampliação dos 200 para os R$ 600, essa é a primeira coisa. E ele também usa uma questão muito importante. Ele vai dizer que, por exemplo, eu que sou professora, que tenho um emprego, eu posso defender o isolamento porque eu posso trabalhar de casa, e que isso é muito injusto com as populações, com os trabalhadores informais que não vivem essa mesma realidade. Então, ele joga esses dois setores da população. E eu acho que cabe a nós o seguinte esclarecimento: eu defendo sim o isolamento, seguindo todas as orientações médicas da Organização Mundial de Saúde, de governos do mundo inteiro, exceto 4 países, incluindo o Brasil, que não defendem o isolamento social. E por que eu defendo isso? Eu defendo que essas pessoas recebam sim uma verba emergencial do Estado para ficarem nas suas casas, né, garantindo
a sua saúde, a saúde dos seus familiares e não precisem sair para trabalhar. Eu estou trabalhando, eu continuo pagando impostos e faço isso por quê? Porque essa população precisa ser atendida. Então, esse esclarecimento não chega nessa rede de fake news que é propagada pelo presidente e por seus apoiadores, o chamado Gabinete do Ódio, que é coordenado por um dos seus filhos, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. O que se reivindica é que essas pessoas têm o direito a ficar em casa, não se preocupem que não terão que sair para trabalhar, para poder colocar um prato de comida à mesa das pessoas. E a estrutura de ramificação dessa desinformação, dessas fake news, ela, infelizmente, ela tem sido muito eficaz em vários setores da sociedade. Quer dizer, imagine a mãe que acorda, não tem um copo de leite para oferecer para o seu filho, é muito dramático. Então, ela tende a dizer, eu preciso ir à luta, e na verdade é um momento que não, ela precisa ficar em casa, cuidar dos seus, mas ter a certeza e a garantia do Estado que ela terá esse copo de leite e toda a alimentação necessária para os seus filhos. Rosemary, agora a gente chama a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Rosemary. Bom dia. Prazer em falar com você. Rosemary, eu queria que você falasse sobre a cobrança, né, que muitos partidos políticos, movimentos populares, associações ligadas à questão da medicina, enfim, vários especialistas já estão cobrando, né, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e estão acusando ele até de omissão por não analisar aí o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Na sua opinião, ele está se omitindo neste momento, Rosemary? Eu acho que assim, esse já foi um tema, não sei se aqui ou em outra entrevista, mas que é interessante. O Rodrigo Maia precisa do Jair Bolsonaro para se notabilizar como grande sensato dentro dessa crise, né? E é por isso que isso já desde a reforma da Previdência, né, ele foi uma peça-chave fundamental para a aprovação daquele texto que retira direitos dos trabalhadores. Então, é por isso que ele não analisa esses pedidos de impeachment. Eu já até perdi a conta, o colega falou aqui recentemente, né? Porque ele precisa desse antagonismo. Essa é uma questão bem interessante, assim como Jair Bolsonaro também. Então, uma das questões que tem circulado muito nas redes bolsonaristas é o impeachment do Maia. Então veja que coisa interessante, que ele coloca e ameaça a democracia do Brasil, eles acabam sendo faces quase que de uma mesma moeda. E acho que mais que isso, é muito importante a gente ter claro que o Rodrigo Maia, ele está ali para defender os interesses do setor mais liberal da economia no Brasil. Por isso foi favorável e capitaneou a reforma da Previdência, retirando direitos dos trabalhadores. Isso é super importante que seja lembrado. E agora, na semana passada, a PEC 905, que era, a gente pode considerar como uma mini reforma trabalhista, que retirava ainda mais direitos dos trabalhadores nesse momento de pandemia, isso sim o Rodrigo Maia pôs em pauta. Então, eu acho que só não foi aprovado porque senadores, né, sofreram uma pressão de vários movimentos da sociedade civil e entenderam que não era o momento e nem a melhor forma de fazer essa negociação. Então, eu acho que Rodrigo Maia não tem interesse no impeachment do presidente. O Rodrigo Maia não tem interesse em frear aquele que mais trabalha que é o presidente, que mais trabalha para fechar as instituições democráticas no país.
Isso pode ter um voo curto, obviamente, porque se fecha o Congresso, bom, não teremos deputado, não teremos Rodrigo Maia, mas como é um jogo entre ambos os lados e que um retroalimenta, um alimenta o outro, então eu acho que é por isso que ele não coloca esse pedido em andamento e finge que isso não existe. Né? Sequer se pronuncia claramente, né, de forma transparente, por que ele não põe esse debate, por que ele não põe em votação essas propostas que estão aí à mesa. É lamentável, é extremamente lamentável. Rosemary, vamos falar aqui dos militares. A gente viu que o ministro da Saúde, Nelson Paes, colocou aí o general Pazuello como novo secretário executivo da Saúde, no lugar, inclusive, do Gabardo. E o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, está surgindo aí como um articulador aí do governo, articulador político, isolando, inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, com esse plano, né, de retomada, entre aspas, da economia, com o plano pró-Brasil. Como é que você está vendo também essa articulação dos militares? Eu acho que assim é interessante que depois essa manifestação antidemocrática que houve em frente ao Exército em Brasília no domingo, que o presidente apoia, né, participou, portanto endossa, né? É interessante que as Forças Armadas só vieram dar uma declaração na segunda-feira, no final da tarde, depois que várias organizações e instituições da sociedade haviam se manifestado. Eu entendo que eles veem como preocupação, inclusive porque foge um pouco ao controle dele uma série de medidas. Mas eles também não têm demonstrado de medidas do presidente, de atitudes do presidente, mas eles também não têm manifestado de forma muito clara um posicionamento que de alguma forma enquadre o presidente. E acho que uma coisa precisa ser dita: esse suposto recuo que o presidente faz quando diz não, no dia seguinte não queremos fechar o STF aberto, Congresso aberto e com transparência, é um jogo que ele tem feito desde o ano passado, desde o início do seu governo, né? Então é como se ele avançasse um sinal e aí retrocedesse. Não tem retrocesso nenhum. Dia após dia ele vai intensificando a sua medida golpista, mesmo quando ele diz não tem golpe, eu já sou presidente, né? Ele precisa manter parte dos seus apoiadores mobilizados nessa perspectiva. E eu acho que sinto falta de uma posição mais enérgica das Forças Armadas, mesmo quando diz não, o Exército ou as Forças Armadas não são o governo, mas eles têm uma representação muito grande ali no governo. Então, fica a pergunta, em que medida eles concordam, em que medida eles discordam do Jair Bolsonaro, porque eles ficam num jogo dúbio, num jogo tíbio, num jogo, né, que vai mantendo, que eu acho que é o mais preocupante, vai mantendo a sociedade nesse banho-maria, enquanto, né, o presidente vem ampliando e intensificando as suas estratégias antidemocráticas. Então, eu acho que, assim, muitos têm dito, os militares têm tido uma postura de bom senso. Eu não vejo assim, acho que em muitas medidas, inclusive, o fato de silenciar ou de dizer de forma com meias palavras, questionar atitudes do presidente, essa omissão é sim uma manifestação, né, que não vão se mexer tão fortemente, mesmo que o presidente continue avançando o seu projeto antidemocrático e de destruição das instituições no Brasil, né? Então, nós temos visto isso, eu na área da educação vejo isso dia após dia,
trocamos o presidente do CNPq, mudanças na CAPES, que são os órgãos de fomento à pesquisa no nosso país, e claro, como a pandemia ela acaba sendo um assunto evidentemente central e fundamental, essa destruição vai sendo feita em outros lugares. Então, eu acho que os militares, se eles discordam de fato do presidente, eles precisavam dar demonstrações mais claras e tentar sim contê-lo, mas não tenho visto isso, infelizmente, com essa clareza. Perfeito. Como é que você analisa, Rosemary, as esquerdas, né? Enfim, ainda não existe aí um consenso em relação, existe talvez um consenso em relação ao impeachment, mas em relação às eleições diretas, pedir para realmente que se casse a chapa, né? Bolsonaro-Mourão, e se realize as eleições, novas eleições. Como é que você vê também isso que está se discutindo muito na esquerda brasileira? Olha, eu vejo assim com muita preocupação e tristeza que os setores opositores estejam perdendo tanto tempo, muitas vezes, em produzir, em construir uma união e talvez assim não identificar claramente as constantes ameaças desse governo que nós temos no país. Então, assim, essa dificuldade de construção de consensos num momento como esse, me parece que é manter o mesmo processo de discussão que nós tínhamos já e que já não era bom antes dessa pandemia que vem ceifando milhares de vidas no mundo e que, né, começa a aumentar as mortes no nosso país, inclusive nem sabemos claramente por quê, porque não temos teste suficiente, o que se testa ínfimo perto da necessidade. Então, eu acho que havia uma cautela, mas se a gente vai pelo impeachment, fica o Mourão, ou né, um debate jurídico, podemos ou não podemos caçar essa chapa, tem um debate jurídico imenso que não cabe entrar aqui nesse momento. O que é de fato? Eu acho que tinha que ter uma unificação, fora Bolsonaro. Essa é uma coisa, e o que precisamos fazer é unir forças frente a isso, para aí ampliar e ver a possibilidade de incluir setores do campo da esquerda, perdão, do campo da centro-esquerda, do campo da centro-direita. Eu vejo com profunda tristeza que a gente, num momento como esse, não consiga identificar claramente, e é interessante porque, né, o campo progressista e o campo da esquerda está claramente identificado pelo Bolsonaro como um inimigo a ser combatido, né? Toda aquela retórica de sempre, o comunismo no país que pretende voltar, e nada disso, nada disso. Então, eu espero que nessa semana se intensifique essas conversas e negociações dos dirigentes partidários, das organizações da sociedade civil, para intensificar isso, porque Bolsonaro pode ganhar um terreno enquanto nós estamos pensando, né, numa estratégia buscando o melhor dos mundos que não teremos. Não teremos, não há possibilidade de termos, mas o que podemos ter e como podemos estabelecer esse objetivo e construir, né, uma narrativa para dialogar, e o que é difícil, porque nós, por exemplo, nós estamos isolados, então temos que promover diálogos e debates pelas redes, o que temos, né, nesse momento. Então, eu espero, né, que se intensifique isso, acho que vem alguns sinais, né, a mudança
da postura do Partido dos Trabalhadores, agora o PDT, mas isso precisa ser mais ágil, mais intensificado e, de fato, construir aí uma união desses setores para poder enfrentar esse crescente processo de destruição da nossa democracia que nós estamos vendo por parte do presidente Bolsonaro. Obrigada, Rosemary. Abraço para você. Vou passar para o Glauco. Beijo, até mais. Tchau, um abraço. Rosemary, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a você, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes e fiquem em casa e cuidem-se muito. É isso aí, bom dia. Conversamos aqui com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política também de São Paulo, Rosemary Segurado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.